E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Deus abençoe a igreja. Tomem os assentos, por favor. Meus amados e queridos irmãos, eu quero mais uma vez dar graças a Deus por estarmos nesta noite na casa do Senhor, para mais um momento de adoração a Deus e nesta oportunidade estudando a palavra do Senhor Jesus. Na semana que se passou, na terça-feira passada, os irmãos recordam que estava conosco o pastor Ezequias Soares e ele falou-nos a palavra de Deus mediante a revista que nós estamos estudando no momento, falando-nos, portanto, sobre a lei de Deus, a lei de Moisés. E foi uma palavra maravilhosa, mas de forma que não demos continuidade ao que temos estudado com os irmãos. Nós vamos voltar nesta noite a esta parte da palavra. Mas eu quero, antes de entrarmos na palavra, agradecer aos irmãos que cooperaram conosco no domingo à noite em Lisboa, na igreja liderada pelo pastor Eliezer. Obrigado aos irmãos que sempre nos ouvem e esforçam para nos ajudar na obra do Senhor. Deus abençoe e recompense a cada um dos irmãos. É importante a cooperação da igreja e o entendimento de que precisamos da contribuição de cada um para melhor fazermos aquilo que precisamos fazer. Obrigado aos irmãos, nosso muito obrigado. Meus irmãos, nós vamos voltar então para o que temos estudado com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos retornassem ao capítulo 5 de Mateus, voltando um pouco atrás. Nós vamos meditar aí na segunda sessão do que temos falado com os irmãos, versículo 27 do capítulo 5, e vamos até o versículo 30 para a base de nossas palavras e darmos continuidade ao que temos falado com os irmãos. Amém? Os irmãos encontraram? Então eu estarei lendo, os irmãos me acompanhem aí, por favor. Olha o que a Bíblia diz, é Jesus dizendo: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Amém. Irmãos, os irmãos que estão estudando conosco estão recordados sobre o que temos falado com os irmãos. Nós estamos, nesse momento, na segunda sessão desta expressão usada por Jesus Cristo, fazendo referência ao que havia sido escrito aos antigos. E é claro que ele está referindo, portanto, à lei de Deus. No versículo 27 é a segunda sessão, quando Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos. Agora Jesus está falando aí sobre a questão do adultério. Porém, irmãos, o que temos falado com os irmãos é que Jesus está levando-nos ao entendimento que para não cometermos certas coisas, nós precisamos cuidar das intenções do nosso coração, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, nós precisamos, portanto, cuidar dos nossos sentimentos. Se não frearmos nossos sentimentos e nossos pensamentos, nós poderemos cometer aquilo que nós não queríamos cometer. Jesus, portanto, nos ensina a tratar da questão de sentimentos e de pensamentos. Isto não pode estar tendo livre percurso, quer na mente, quer no coração. Nós já temos trabalhado com os irmãos, é só a nível de lembrança.
eu disse aos irmãos que pela palavra de Deus nós precisamos ter a capacidade ou discernimento para desaprovarmos em nossos corações, nossos sentimentos, quando eles não correspondem com a vontade de Deus. E precisamos nós mesmos desaprovar, é claro que à luz da palavra de Deus, à luz do Espírito do Senhor, nós precisamos desaprovar nossos pensamentos, quando também eles são impuros. Disse aos irmãos que Jesus aqui não está tratando da mutilação de membros ou de corpo, pois isto não isentaria o homem ou não livraria ele de situações. Nós precisamos entender que Jesus está levando o homem ao entendimento extremo, que seria melhor ele perder o que para ele é de suma importância aqui nessa terra, mas não perder a era por vir, ou não perder a salvação, o que nos espera do outro lado. Por ora, seria melhor, portanto, perder olho direito, na expressão de Jesus, e perder também mão direita, mas não perder o céu, o que nos espera do outro lado. É o que Cristo quer nos mostrar. Eu cheguei a dizer aos irmãos que se a questão fosse arrancar olho, então os cegos estavam livres desta situação. Jesus não está falando sobre isso. Nós precisamos, portanto, entender, irmãos, que é uma expressão que Cristo usa para levar-nos ao entendimento. É uma palavra um tanto quanto forte, mas que mostra-nos uma verdade que não há concessão, que é isto que nós estamos estudando na revista de Escola Dominical. É uma verdade que não há concessão. Ela é, portanto, para todos nós. Assim sendo, nós vamos dar continuidade a este assunto. E eu quero passar agora, queria que os irmãos abrissem as Bíblias. Vamos lá para Romanos agora, por favor. Lembre do que temos falado aí com os irmãos. Nós precisamos guardar isso. Olha um problema aí. Quantos irmãos faltam aqui hoje? Nunca depois conseguem ligar o assunto que nós estamos falando. Isso é um problema. E muitas coisas ficam sem nexo. Mas eu dou graças a Deus por sua vida aqui nessa noite. Romanos capítulo 8, amém? Tenha a sua Bíblia aberta aí, por favor, porque agora nós vamos trabalhar sobre uma questão. Nós precisamos, portanto, irmãos, encontrar na Bíblia, nós precisamos ver o que a Bíblia fala, qual é a possibilidade que o cristão tem de vencer. Nós vamos analisar isso com os irmãos. Há esta possibilidade do cristão ser vencedor, dele vencer, portanto, os impulsos de sua carne. Existe, portanto, a possibilidade do cristão ser vencedor em relação a estas coisas que tanto traz prejuízo para a nossa vida espiritual. Nós vamos começar a ver isso com os irmãos a partir de agora. Portanto, eu passo a falar com os irmãos sobre a possibilidade do cristão vencer em Cristo Jesus. Eu queria que os irmãos lembrassem que nós partimos lá daquele ponto que Jesus Cristo está nos mostrando que a era da graça vai além da lei. Ou, na verdade, irmãos, há um afinamento da lei. Na verdade, meus irmãos, na era da lei, vamos lembrar disso, o homem, nós já sabemos, nós vamos recordar, o homem, ele tinha que fazer. Agora, já na era da graça, a Bíblia está mostrando que só dele ter a intenção, ele já poderá ser responsabilizado perante o Senhor nosso Deus. Portanto, quando a gente vê isso, e foi bem explicado para nós, o pastor Ezequias aqui, quando ele falou para nós, embora a Bíblia fale, mas às vezes parece que a gente não consegue ver, ele disse para nós que pela lei ninguém seria justificado. Nós precisamos pensar no que a Bíblia diz lá no capítulo 3 de Gálatas, quando a Bíblia diz que o Evangelho, ele foi anunciado antes da lei para Abraão. Observe que o Evangelho foi anunciado a Abraão, antes que a lei fosse instaurada ou fosse estabelecida de forma escrita para Moisés. Portanto, não é essa a questão que quero tratar, mas nós precisamos ver pela palavra de Deus que a possibilidade de, como crentes, nós vencermos. Irmãos, estes dias trabalhei por algumas vezes, quando digo trabalhei, falei a palavra de Deus com os irmãos, sobre a questão de termos segurança na nossa salvação. Em relação à nossa salvação, sabermos, não só ouvirmos, mas sabermos que de fato Jesus nos salvou. Jesus nos libertou dos nossos pecados, que nós fomos transformados
amados. Nós vamos observar, dentro da era da graça, desse período, nós vamos observar, amados e queridos irmãos, que aquilo que a lei não fornecia para o homem, os ensinamentos de Jesus Cristo fornece para o homem, que são esses meios para o homem vencer, portanto, aquilo que até então ele era servo, ele era escravo, e por mais que ele queria, ele não conseguia vencer. Há a possibilidade do cristão vencer, glórias a Deus, em Cristo Jesus, é claro. Primeira coisa, irmãos, nós temos que ter o entendimento. Existem muitos cristãos que não compreendem isso. Quando eu digo muitos cristãos, muitas pessoas inseridas no meio do cristianismo, que não conseguem ver isso. E nós temos que ver. Cristo quebrou o governo do pecado sobre a nossa vida. Se você puder, fale para você mesmo, para você gravar. Cristo quebrou o governo do pecado sobre a nossa vida. A Bíblia é clara, categórica. O pecado já não reina mais em nosso viver. A gente vai ver isso. Mas guarde esta palavra. Eu preciso saber, nós precisamos saber, eu quero que os irmãos recordem, quem esteve em Lisboa, por exemplo, embora você já é sabedor disso, mas a palavra vem para fortalecer nossa fé. Ela vem para nos reanimar, para nos avivar, para nos fazer ver a cada dia com mais clareza essas verdades. Em Lisboa, lembre os irmãos que eu falei sobre a segurança no nosso relacionamento com Jesus Cristo. Observe o que Pedro escreve, onde nós discutimos isso com os irmãos lá. Onde falamos com os irmãos, primeira carta, capítulo 1, os versículos 3 até o versículo de número 9. É extraordinário, por demais, reveladora a expressão ou os ensinos que Pedro traça para nós ali. Agora, eu quero que você, com a Bíblia aberta, medite comigo no versículo 3 do capítulo 8 de Romanos. Amém? Os irmãos podem ler, todos os irmãos em conjunto? Muito bem, irmãos. Isso aqui é maravilhoso, como toda a Bíblia, é claro, mas há verdades aqui que nós precisamos extrair deste texto, porque Paulo está falando sobre a nova vida em Cristo Jesus. Paulo parte, claro, ele finaliza um assunto, ele começa aí no versículo 1 do capítulo 8, dizendo que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A primeira coisa, irmãos, o fato, olhe para cá, o fato de Cristo ter quebrado o governo do pecado na nossa vida, conferiu-nos um novo estado. Os irmãos estão me ouvindo? Conferiu-nos um novo estado. Qual era o nosso estado antes dele? Era um estado de praticamente incomunicável pelas coisas de Deus. Lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 1, eu sempre cito esse versículo, e é um versículo extraordinário. Paulo está dizendo que nós estávamos, esse era o nosso estado, estávamos mortos em ofensas e pecados contra Deus. Era nosso estado. Agora Paulo está dizendo no versículo de número 1 do capítulo 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O fato de Cristo ter quebrado o governo ou o domínio do pecado sobre a minha vida, sobre a sua vida, conferiu a cada um de nós um novo estado. Nós estamos em um novo estado. Agora nós estamos vivos em Cristo Jesus. E é bom que a gente entenda que nós nascemos para uma nova vida. Nós nascemos para sermos uma nova pessoa. Nascemos para ser uma nova criatura. Nascemos para ter, olhe para cá por favor. Nascemos para ter uma nova visão. Nós nascemos para ter novos hábitos. Nossos procedimentos já não são mais o mesmo. É por isso que João escreve na sua primeira carta que aquele que diz que está nele, é o estado, deve andar como ele andou. E a gente tem que saber que a expressão é metafórica. Não significa andar fisicamente,
mas significa proceder, significa viver, significa assemelharmos a cada dia com o Senhor, significa identificarmos com Cristo, identificarmos com sua palavra, significa deixar que o Evangelho tome forma dentro de nós. Portanto, nós nascemos para uma nova vida. Aí Paulo faz valer o que ele escreve, segunda carta aos Coríntios 5,17, dizendo: aquele que está em Cristo, olha o estado, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Até aí, irmãos, ele pensava muita besteira. Até aí ele olhava para tudo que não presta. Ele não cuidava de intenções, ele não cuidava de pensamentos, ele não cuidava de sentimentos, mas ele nasceu e tem novos hábitos agora. Inclusive, ele tem até uma nova família. E essa nova família, quando você vem para cá no início de sua fé, de sua vida, a tendência é que você aprenda com a comunidade. Assim como os nossos filhos pequenos começam a aprender com o pai, começam a aprender com a mãe, com o irmãozinho que é maior. Assim também aquele que vem para esta família, para o meio do povo de Deus, ele começa a aprender. Ao invés de cantar música do mundo, ele vai cantar hinos de louvores a Deus. Ao invés de falar palavrões, não vai mais haver palavras torpes na sua boca. Ao invés de olhar para o que é mal, ele vai fazer uma aliança com os seus olhos, porque ele percebe que a igreja, os irmãos, os crentes, possuem uma aliança de fato com Deus. Ao invés de pensar o que não deve, ele passa a pensar em tudo que é honesto, não é o que Paulo diz? Que nós devemos pensar assim, tudo que é honesto, que é justo, de boa fama, que é verdadeiro, nisto pensai. Ele começa, portanto, a pensar nas coisas dos céus. Ele deixa de pensar um pouco na terra e começa a pensar um pouco nas coisas do céu. Portanto, entendamos que o fato de Cristo quebrar o governo do pecado na nossa vida conferiu-nos, portanto, um novo estado. Irmãos, há pessoas que não vencem nas suas vidas porque eles não concebem esta verdade. E quando eu digo vencer, irmãos, não é o triunfalismo, não. Estou falando de ser crente vitorioso em Cristo Jesus. Olha, a vida cristã, ela é abundante. A vida cristã, irmãos, é cheia de lutas, de dificuldades, de problemas, adversidades. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre as oposições que nós temos, os ataques que enfrentamos. Não temos luta contra carne e sangue, mas temos luta contra o adversário. Ele batalha, mas preste atenção. Vida cristã é maravilhosa. Vida cristã não é deprimente. Algumas pessoas que eles, como cristão, parece que são infelizes. Algumas pessoas que, como cristão em um novo estado, parece que eles são derrotados. Parece que eles não têm prazer. Parece que eles são crentes por medo. É aquela expectação horrível de medo. Aquilo que Martim Lutero diz, ou dizia, que havia na vida dele, até que ele percebeu que o justo viverá da fé. Pessoas que não conseguem entender isto. Logo não vencem por causa disso. A mulher disse: eu não consigo mudar com meu marido. Não consegue porque até hoje ela não deixou ser colocado na cabeça, no coração dela, o que é que Cristo fez por ela. Ela se torna vencida por isso. Ou seja, ela é vencida por isso. O marido diz: eu não mudo comportamento também dentro da minha casa. Já tentei, já fiz de tudo, mas sou o mesmo do mesmo jeito. Qual razão? Ele não consegue conceber essas verdades. Irmãos, amados, isto deve ser uma obra efetuada pelo Espírito de Deus na nossa vida. Jesus de fato nos libertou. E libertou para uma nova vida. A partir daí agora, eu tenho a palavra de Deus que vai me ajudar. Eu tenho a possibilidade de viver uma vida de oração que vai me ajudar. Eu tenho a possibilidade de consagrar a minha vida a Deus para mortificar mais a minha carne e aproximar-me mais do Senhor. Eu tenho, portanto, meios para me vencer, porque de fato aquilo que era inquebrável pelo homem, Jesus foi lá e quebrou. Glória seja para sempre dada ao santo nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo segue dizendo:
não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E vai dizendo ele que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É claro que Paulo, ele traz esse complemento, porque isto não será uma questão de dizer. Dizer é muito fácil. Dizer o seguinte: olha, eu estou em Cristo Jesus. Paulo não questiona o homem falar, mas ele pede evidência, ele pede prova. Ele está dizendo que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É claro que é visível, será tangível aquele que vive em Espírito e não vive segundo a carne. Tanto é, irmãos, eu costumo sempre citar Colossenses capítulo 3, versículo 1, onde Paulo está dizendo: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Paulo não está dizendo: quem é você, rapaz, para dizer que você ressuscitou com Cristo? Ele está dizendo o seguinte: se já ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são de cima. A prova de que nascemos para uma nova vida é nossas atitudes. Então nós precisamos logo perceber que nós fomos colocados por Cristo em um novo estado. Nós estamos em Cristo. Glória seja para sempre dada ao nome do Senhor. Não havia justiça própria de nossa parte. Nunca houve. A da lei seria simplesmente impossível. A lei, digamos ela, seca, como nós estamos estudando. Mas agora, algo que a gente precisa entender, eu estava dizendo, vai ter muita gente que ainda vai sair desse trimestre com a cabeça complicada. Jesus não removeu lei, irmãos. Jesus não removeu lei. A Bíblia não fala de Cristo remover lei. Ela cumpriu-se na íntegra em Cristo. Quando a Bíblia diz o fim da lei é Cristo, a finalidade apontava para ele. Agora, atenção, Jesus não foi lá e tirou isto. Nós aprendemos aí que Jesus cumpriu toda a lei. E ele trouxe como que uma espécie de afinamento para a lei. Ele trouxe esse afinamento para a lei. Os ensinamentos de Cristo nos levam mais além. Aquilo que eu não era capaz de fazer na lei seca, vou usar essa expressão, olhe para cá, por favor. Hoje, se eu cumpro, porque eu fui liberto, hoje, se eu cumpro os ensinamentos de Cristo, eu cumpro a lei. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Então vejamos, irmãos, em primeiro plano, vamos continuar. O versículo 2, ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Aí Paulo trata da questão, olha o versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Esse era o problema, irmãos. A lei, olhe para cá, ela não fornecia algo para o homem. Ela não fornecia. Lembra do que o pastor Ezequias falou para nós, e com muita propriedade aqui, né? Muita segurança, embora a Bíblia fale, é claro, que a lei tinha um propósito tríplice, ou era 3 os propósitos da lei, entre os quais um deles era fazer com que a perversão não aumentasse, mas era conter o mal, conter a perversidade. Primeiro era mostrar ou revelar o pecado no próprio homem. Agora, revelar o pecado na minha vida não resolve a minha situação, tem que me dar a saída. A lei não dava saída, a lei só apontava o pecado no homem. Então Cristo veio, olhe para cá, por isso que Paulo usa essa expressão, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, é que o homem na sua própria carne, irmãos, ele não vencia. Era simplesmente impossível. A Bíblia segue dizendo, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne. Olhe para cá, que a gente tem que entender. A Bíblia diz lá no capítulo 2, se não estou equivocado, de repente alguém me ajuda aí, de capítulo 2, versículo 14, 14, 15, é isso mesmo, de Hebreus. A Bíblia diz que visto como os homens participam da carne e do sangue, Cristo participou das mesmas coisas. Pode ler, por favor? Leia para nós, por favor. Como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão.
Muito bem. Isso já faz referência a Gálatas capítulo 3, versículo de número 16. Mostrando Cristo como a posteridade. O artigo está definido, de Abraão. Então preste-me atenção, meu querido e amado irmão. A Bíblia diz que Deus então enviou a Jesus Cristo, o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, porque na carne estava o pecado. O homem herdou o pecado da queda de Adão lá no Jardim do Éden. E uma coisa que você tem que entender, que eu tenho que entender, nós precisamos entender que quando o homem ele pecou, ele foi destituído da glória de Deus. E quanto mais distante está o homem de Deus, mais fraco moralmente ele é. A queda de Adão trouxe a fraqueza moral do ser humano. Logo, meus queridos irmãos, a lei revelava a situação do homem, mas não dava um meio para ele sair daquela situação. Ela era, portanto, meus queridos e amados irmãos, algo que mostrava ao homem a sua miserabilidade, o seu estado deplorável, a sua fraqueza moral. E tudo quanto Deus estabelece, Ele estabelece apontando para Cristo, que viria para cumprir toda a exigência prescrita ou que esta lei queria. Cristo foi o único que cumpriu. E Ele vem cumprir, irmãos, não é para Ele, porque nele não havia pecado. Eu tenho que entender por esta palavra que Cristo assumiu. Ele tomou forma de carne e sangue, Ele assumiu, meus queridos e amados irmãos, a nossa carne, mas não a nossa natureza pecadora. Cristo em tudo foi tentado, mas diz-nos a Bíblia, sem pecado. Glórias ao santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Cristo vem à semelhança da carne, do pecado, e pelo pecado, olha o que a Bíblia diz, e pelo pecado condenou o pecado na própria carne, porque Cristo venceu como homem. Você está me entendendo? Você não pode pensar que Cristo subiu ao Calvário como Deus. Cristo tornou-se, a Bíblia diz, o nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Ele participou das mesmas coisas que nós participamos. Mas toda a justiça que a lei queria e não fornecia, é claro, eu fiz até uma observação aqui mais embaixo, que ela não trazia os mecanismos para o ser humano. Jesus Cristo vem, cumpre categoricamente, e a Bíblia está dizendo que pelo pecado condenou o pecado na própria carne. Jesus triunfou na cruz do Calvário, completando, portanto, assim a obra da nossa salvação. Glória para sempre seja dada ao seu maravilhoso nome. Então, em primeiro lugar, vamos perceber como é que podemos vencer, nós tendo o verdadeiro entendimento, e que isso seja administrado na nossa vida, seja ministrado em nós, pelo Espírito Santo, através da sua palavra, o resultado, olhe para cá, irmãos, o sucesso, eu vou usar essa expressão, escandalize não, mas o sucesso da morte de Jesus Cristo. Eu preciso crer no que a Bíblia diz, que Jesus morreu pelos meus pecados, e Ele ressuscitou para a minha justificação. A Bíblia diz, ou seja, Cristo não só morreu, mas Ele morreu e ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A sua ressurreição garantiu a nossa justificação. E dentro desta mesma carta, no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz então, justificados, pois pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele efetuou a nossa justificação, absolveu-nos dos nossos pecados quando eu criei. Quando você foi capaz de crer. Olhe lá para Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Deus não esperava e não espera que o homem seja capaz de se salvar. O homem não é o seu próprio salvador. É exatamente por isto que Cristo veio em semelhança da carne, para ser o salvador da minha alma.
para ser o salvador da sua alma. Inclusive, irmãos, isso é uma coisa que constantemente tem que recorrer à nossa memória, ser pregado na igreja, ser falado nos nossos púlpitos, e a gente esquece disto. Quando nós olhamos para o anúncio do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos aparecem anunciando que Ele é o Salvador dos homens, mostrando, portanto, a obra que Deus haverá de realizar através da vida de seu Filho, que encarnou-se entre os homens, o Verbo encarnado. E a Bíblia diz que cheio de graça e cheio de verdade, e nele vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Glória seja para sempre dada ao santo e bendito nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, de fato Cristo quebrou o governo do pecado sobre a minha vida, para que eu viva uma vida de vitória. Agora, é claro, irmãos, que eu preciso observar ainda alguns versículos em conjunto. Vamos voltar para o capítulo 8, mas volte um pouquinho mais para o capítulo 5 de Romanos. Os irmãos acharam? Então vamos ter atenção ao que a Bíblia diz no versículo de número 21. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória seja para sempre dada ao nome de Jesus. Portanto, irmãos, Paulo, dentro desta expressão que ele usa, que ele nos mostra sobre a questão do governo, do pecado, porque, dizendo ele, para que assim como o pecado reinou na morte, e se os irmãos analisarem todo o contexto, Paulo vai falar sobre o contexto do império da morte, ele vai falar sobre o reinado do império da morte. Até, meus irmãos, Paulo vai usar a expressão aqui mostrando Adão, mostrando Moisés e muitos outros. Então eu quero que os irmãos recordem de 2 de Hebreus e versículo de número 14, onde o escritor está dizendo, visto que os filhos participam da carne e do sangue, ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, ou seja, para passar pela morte, e pela morte aniquilar o que tinha o império da morte, a saber, Satanás. Observe no versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, ele reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Quantas pessoas que eles só têm um reflexo da graça de Deus. A graça, irmãos, ela é um poder que fortalece a nossa vida. Quando nós a compreendemos e quando nós a valorizamos. Olha para cá. A graça, ela não é um mecanismo, ela não é um meio, ela não é uma proposta de Deus, não é uma disposição divina para que você peque, a fim de que a graça apareça. Não, senhores. A graça veio para fornecer ao homem o que a lei não fornecia. Trazer para o homem o que a lei não trazia. Levar-nos, portanto, a vivermos uma vida plena em Cristo Jesus. Paulo poderia, por exemplo, a meu ver, é claro, com a minha visão tão pequena, mas debaixo da exatidão, vou usar essa expressão, da exatidão divina, mas Paulo poderia, parece que escrever assim, para que assim como o pecado reinou na morte, também a justiça reinasse para a vida eterna por Cristo Jesus. Porque a questão é a justificação, mas não há justificação sem graça. Olhe para cá. Se Paulo não coloca a questão da graça, como dizia John Wesley, que esta fonte extraordinária, maravilhosa, nós sabemos que a fé é o meio para a nossa justificação, para que essa justiça se concretize, tome vida em nós, mas a graça é a fonte da justificação. Então, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que assim como o pecado reinou na morte, também a graça viesse como veio para reinar pela justiça. Nós precisamos ter de fato a presença da graça de Deus
na nossa vida. Bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. A graça, dentre muitas coisas que nós podemos destacar, é o amor de Deus concretizado entre os homens. Não é o amor só falado, mas é o amor concreto. É o amor real, existente, presente. Veja que até o período da lei, os irmãos sabem muito bem, se quando você olha lá para o capítulo, por exemplo, 18 de... Alguém pode caçar aí para mim, 18, procurar aí para mim, por favor. 18 de Levíticos, versículo de número 15. Não estava a princípio a citação desse versículo, mas vejamos se é isso mesmo. Olha o que a Bíblia vai dizer. Levíticos 18 e 15. Alguém achou aí? A nudez de tua nora não descobrirá. Ela é mulher de seu irmão, do seu filho. É Levíticos 18 e 15? Ué, deixa eu ver aqui então. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Se eu não estava com esse versículo previsto aqui. Quero achar o versículo aqui rapidamente. 18 e 15. Não, 5 não. 18 e 5? Também não. Ah, muito bem, 18 e 5. Quem disse 5 aí? É 18 e 5, pastor Jadil. O senhor dá certo. Leia aí para nós, por favor. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Muito bem. Preste-me atenção, por favor, dentro do que nós estamos falando. Na lei, o homem fazia para viver. Isto é característica da lei. Se ele não fizesse, ele não viveria. Olha o Senhor nosso Deus dizendo: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais fazendo-os o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ele dependia de fazer para viver. E quando o homem falhava, havia situações desta aqui, que o homem pagava com a sua própria vida. Mas lembre daquilo que o pastor Ezequias falou para nós aqui, que houve uma adaptação da verdade moral da lei ao período da graça. O homem passa pela era da disciplina, mas a suficiência da graça permanece. A pessoa, às vezes, ele peca, embora tendo sido liberto, ele é disciplinado, ele passa pelas medidas disciplinares, Deus não abre mão, não há concessão, nós sabemos muito bem disso, mas a graça de Deus permanece para fazê-lo voltar à comunhão com Deus e com os homens. Por isso Paulo está dizendo, para que a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, a fim de que nós alcancemos a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Não fica só aí, irmãos. Olha o capítulo 6, agora o versículo de número 12. Nós estamos falando que Cristo quebrou o governo do pecado sobre a nossa vida. Olha o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Eu quero lembrar os irmãos que, embora liberto por Deus, existem os 3 canais pelos quais o homem peca contra Deus, ou como alguns costumam dizer, são aspectos teológicos. Prestemos atenção. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Estas coisas nós lidaremos com elas, conviveremos com elas, mas o reinado do pecado Cristo desmontou, Cristo quebrou. Eu disse aos irmãos em Lisboa, no domingo à noite, Cristo nos livrou do poder do pecado. O poder do pecado nós não vencíamos. Então Cristo foi lá e quebrou, livrou-nos do poder do pecado. Agora nós convivemos
Sim, infelizmente ainda, com a presença do pecado. Mas a presença do pecado, os ensinamentos de Cristo, a sua palavra, uma vida de vigilância é suficiente para nós vencermos a presença do pecado a cada dia. Deus seja para sempre louvado, glória seja para sempre dada ao nome do Senhor. Mas atenção à expressão de Paulo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ele está dizendo que o pecado não deve reinar em nós, porque ele já não mais tem reino sobre a nossa vida. O governo, o senhorio do pecado, Cristo quebrou. Lamentavelmente, há muitas pessoas que se deixam vencer pelo poder do pecado. Algo que Deus já fez na vida dele. Algo que Deus já efetuou em Cristo na vida dele. Ele foi liberto, é uma nova criatura. Mas, lamentavelmente, ele deixa que o pecado reine no seu corpo mortal. E olhe para cá, por favor, irmãos. Vamos voltar à questão das intenções, dos pensamentos que por vezes aparecem à nossa mente e que a princípio nós não os identificamos. Os sentimentos que aparecem em nossos corações, que eles parecem ser invisíveis, mas há aquele momento que você volta à vida, que você acorda para a realidade. É de suma importância termos um posicionamento nesta hora. Você pode deletar ou você pode aceitar. Você pode reprovar ou você pode aprovar o que Deus não aprova. Porque embora, havendo sido livres por Deus, não significa que Deus tirou a sua mentalidade. Não significa que Deus roubou ou tirou de você o poder de decisão. Mesmo servindo a Cristo, você é servo dele, servo da sua justiça, mas você é livre para optar entre pecar e não pecar. O homem é livre para tomar as suas decisões, mas ele será responsável por suas escolhas. Isto ele tem que saber. Isto nós precisamos saber. Então, atenção, aquilo que você não quebraria, eu não quebraria, nós não quebraríamos, Cristo veio e quebrou. E aí Paulo está dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Irmãos, para se tornar servo, baixar a cabeça e dizer para o pecado: faça o que você quiser da minha vida, que não adianta, já tentei. Ou Cristo não nos libertou, e se isso não tiver acontecido, não aconteceu, não é porque Cristo não consumou a obra no Calvário, é porque houve um problema na entrega da minha vida ao senhorio de Cristo. Eu não criei de fato no poder, na eficácia da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para me libertar dos meus pecados. Hoje, irmãos, isto tem que ser assentado no nosso coração. Eu sou uma nova criatura, você é uma nova criatura, nós somos uma nova pessoa, para brilharmos aqui nesta terra e glorificarmos o nome maravilhoso e bendito de Jesus. Paulo segue dizendo ainda no versículo de número 13, olha: tampouco apresenteis. Veja que uma pessoa que se rende ao domínio do pecado, ele se apresenta voluntariamente. Paulo usa a linguagem do serviçal em relação ao senhorio, ao patrão, aquele que tem o comando. Irmão, tem coisas na nossa vida é que a gente é desavisado. E quando digo desavisado, não é porque não há informação, é porque a gente não presta atenção nelas. É porque a gente não crê, irmãos. É preciso crer na eficácia do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E isso não vai isentar-nos de horas, às vezes, a gente tropeçar, falhar. Isso tem a ver com nossa natureza. Mas Jesus não te salvou para você viver na mesma miséria que você vivia antes de conhecê-lo. Jesus te salvou para uma nova vida. Você tem que triunfar na questão da mentira. A mentira tem que ficar para trás. Você tem que triunfar nos pensamentos impuros. Isso tem que ficar para trás. Nos sentimentos impuros. Isso tem que ficar para trás. Na conduta imoral. Isso tem que ficar para trás. Na desonestidade. Isso tem que ficar para trás. No falar da vida dos outros. Tem que ficar para trás. Não ser ébrio. Isso tem que ficar para trás. Prostituição e imoralidade. Tem que ficar para trás.
se meter onde não deve, tem que ficar para trás. É uma nova vida. Muitas pessoas não creem, a grande verdade é essa. O poder não acontece na vida dele porque ele não crê. Não crê. Ele vê mudança na vida do fulano, mas o fulano entregou sem reservas. Eu conheci um pregador, por sinal, e muito bom. Hoje, quando eu digo muito bom, irmão, Deus usava ele. Ele hoje, ouvi dizer que ele está à frente de um grande campo. Então eu penso que uma obra que, a meu ver, tinha que ser concluída na vida dele foi. Mas ele dizia que ele era tão desconfiado que nem a Deus ele entregava o domínio absoluto de sua vida. E a gente via aquele homem pregar, dava vontade de pregar igual ele. Conheci muito, convivi às vezes com ele. Preste minha atenção. Hoje está na frente de um grande campo. Graças a Deus por isso. Agora, atenção. Algumas pessoas que eles têm limites, eles têm reservas, eles não se entregam totalmente ao senhorio de Cristo. Eles não deixam Cristo trabalhar, escafrunchar toda a vida dele. Tem reserva na vida dele. Porque a morte de Cristo, irmãos, ela é um sucesso, ela foi um sucesso absoluto. Ela atingiu o propósito divino. É suficiente. O que eu vejo hoje de tanta calamidade na vida espiritual, na vida das pessoas, isso poderia ter ficado para trás se as pessoas assentassem no coração, se enchessem dessa verdade e deixassem isso tomar forma dentro delas, ser governadas pela palavra. Ora, os ensinamentos de Cristo são muito maiores do que meus pensamentos. A justiça proveniente do Evangelho, a justiça proveniente de Cristo é muito maior do que a minha autojustiça, que para Deus é trapos de imundícia. Quantas coisas que eu não venço, porque eu não deixo tomar forma na minha vida. Quando eu digo eu, irmãos, é o ser humano, é uma expressão. Quantas coisas que o ser humano não vence, porque não deixa essas coisas tomar forma na vida dele. Sabe, irmãos, uma miséria que eu vejo na vida das pessoas, dentre outras, é ser curviteiro demais, é entrar onde não deve, é caçar confusão, é se meter em problema, pelo amor de Deus. Eu penso numa igreja, olha para cá, por favor, que cada crente cuide da sua própria vida, baixe o governo de Cristo. Já viu que maravilha, irmão? Cada família que cuida da sua própria família, baixa o governo de Deus. Que maravilha, irmãos. Quando é que nós veremos isso? Quando é que alcançaremos isso? Quando é que você estará nessa posição? Eu não dou conta, pastor, a minha língua coça. Eu não dou conta, passa na minha mente, passa no meu coração. Plante a palavra de Deus aí. Pense no sucesso da morte de Jesus Cristo por você. Tanto é que você está aqui. Tanto é que você faz parte da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos caminhar mais um pouquinho. Paulo então vai dizendo, tampouco apresenteis. Se o pecado reinar sobre a sua vida, aí você se torna aquele serviçal que levanta de manhã com a cabeça baixa e se submete ao governo dele. É você que se apresenta. Não precisa nem lhe pedir, é você que se apresenta. Estou aqui, o que você quer? Paulo está dizendo, tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade. Mas Paulo diz, faz o inverso, porque vocês já foram libertos. Paulo diz, mas apresentai-vos a Deus, ao contrário, apresente a Deus. Eu sei que alguém pode dizer, isso tem a ver com costume. Tem a ver com costume. Mas preste atenção, irmãos. Muitas coisas na nossa vida podem melhorar se nós tivermos o bom hábito de levantarmos pela manhã, apresentando a nossa vida a Deus, orando ao Senhor. E não é oração decorada, não. Por mais que ela seja pequena, mais falada, vivida, sentimento real do coração expresso ao Senhor nosso Deus. Antes de tudo, descendo da cama, dobrando os joelhos e falando com o Senhor nosso Deus. Conversando com Ele pela manhã, conversando com Ele no decorrer do dia. E conversando com Ele ao cair da tarde, quando a gente não vem à igreja, quando se você porventura não tira aquele momento para você orar, para falar com o Senhor nosso Deus, mas pelo menos, pelo amor de Deus, na hora de deitar. E não é aquela oração decorada também não. Deitar, Senhor meu Deus, graças eu te dou, porque eu vivi mais um dia, a tua palavra diz que eu deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Essa oração é do salmista, irmãos. Ela tem que ser lembrada por nós, mas isso aí foi do salmista, tá? Olha para cá, essa oração não é sua não. Você pode citar ela, mas você tem que ter a sua oração.
Você tem que viver o seu momento. Você tem que relacionar com Deus. Você tem que mostrar o sentimento da sua alma. Isso aí tudo tem poder, desde que você não decore e faça disso um objeto, como se fosse de total significância para a sua vida, do ponto de vista que tanto faz você orar, ou você lembrar, ou você até escrever no pé da cama, porque o poder está garantido ali. Isso não é bem assim. Muitas coisas no meio da igreja, na nossa vida, dentro de nossa casa, por certo mudaria. Nós viveríamos um dia melhor. Debaixo dessa pressão, dessa luta, de tanta dificuldade que a gente enfrenta, nós viveríamos um dia bem melhor. Chegaríamos à igreja, olha para cá, menos estafado, menos estressado, sabia disso? A gente chegaria na igreja mais alegre. Inclusive mais agradecido a Deus. Quase que a gente não agradece a Deus pela vida. Quantos tombou hoje, quantos morreu hoje, e muitos morreram sem Jesus. Uma grande realidade que a gente não pode negar, por mais que isso doa, mas é uma realidade. Estive no hospital hoje, lá estava o Marcos, a Mara, e havia, quem mais comigo? Pastor Éden. Havia ali algumas pessoas chorando, chorando, chorando. Quantas pessoas que estão assim? A gente vai lá por alguém da nossa família que está lá, mas quantas pessoas que estão lá na mesma situação? E olhe para cá, por favor. Você está sentadinho aqui nessa noite com saúde, em paz. Mas muitos chegaram aqui amargurados, irmão, estressados, querendo que o culto termine logo. A palavra está enjoada. O que nós temos de coisas hoje que evidencia que o cristão, ele não vive uma vida cristã como devia ser. Quando, eu repito, a morte de Cristo foi um sucesso, é um sucesso absoluto. O poder, eu preciso crer, nós precisamos crer na morte de Jesus Cristo como meio para a nossa salvação. Eu preciso me desprender um pouco da terra. Você precisa desprender um pouco da terra. Nós precisamos desprender um pouco da terra e pensar um pouco nas grandezas do porvir. As grandezas do porvir. Ao mesmo tempo que eu preciso perceber que os ensinamentos de Cristo, para que eu cumpra o que Ele quer, eu preciso cumprir com as coisas daqui, mas eu não posso esquecer das coisas que são dali. Eu não posso esquecer das coisas que são dali. Aliás, se eu interesso pela vida no além, eu a terei sempre em mente. Eu a terei sempre em mira, como diz o ditado. Eu estarei sempre com a minha visão focalizada. Lembrando, pensando nela. Olhe para cá, por favor. Olhe para cá. Você está achando que está virando uma miscelânea? Tá, não. Quando é que você pensou sobre o arrebatamento da igreja? Tem crente que para ele lembrar do arrebatamento de Jesus tem que dar uma visão para ele que ele está ficando. Ele tem que sonhar que houve arrebatamento e ele não foi. Aí ele passa a semana toda preocupado. Ele está servindo com expectação de medo. Mesma coisa das pessoas debaixo da lei. Olha, irmãos, veja que as pessoas tinham pavor de Deus falar lá no monte. Estavam tão distantes de Deus que Deus falava. A Bíblia diz que figura nenhuma eles viram, mas ouviram a voz. Fala para Moisés, fala você e nós ouviremos o que ele te fala. A aliança do Sinai, uma das coisas que fez com que ela não alcançasse o que foi alcançada, que por parte dos homens, ela não foi baseada no amor. O amor não deixa medo, irmãos. O amor traz o desejo de aproximação, é o que o Evangelho oferece para nós. Relacionamento com Cristo, se não por amor, fracassa. Se você não amar o seu mestre, a ponto de nunca querê-lo decepcionar, de estar disposto a decepcionar a você mesmo, mas nunca ele nunca será esse relacionamento que ele podia ser, o que ele deveria ser. Mas quando a gente amar a ele, como diz a Bíblia, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e de todo o nosso coração, as coisas mudam. Tanto é, prova tão clara é que qual é o tempo que hoje, irmãos, Deus nos ajude, Deus tenha misericórdia de mim, a começar de mim que estou sobre essa tribuna. Deus tenha misericórdia de nós, mas nós a cada dia estamos nos tornando pessoas que temos tempo para Deus na igreja só. Quando é que a Bíblia passou na sua mão? Se ainda tem um bom hábito, não estou falando para poder aqui causar problema com o vizinho, que aqui é diferente do Brasil, né? E até no Brasil também tem que haver respeito, viu, irmãos? Mas presta atenção, todo lugar tem que haver. Mas
Você tem o bom hábito de ter hinos lá na sua casa cantando? Nós estamos ficando com essas coisas só para dentro da igreja, só para dentro da igreja, só para dentro da igreja. Nós não temos ambiente para Deus operar. Nós não temos. O problema é meu, o problema é seu, o problema é nosso. A gente esquece, eu tenho dito à igreja, o caráter daquele que nós adoramos determina o caráter nosso que somos adoradores. E não é o inverso, não é o contrário. Deus é santo e importa que aqueles que o adorem sejam também santos. Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A aliança neotestamentária, esse ministério chamado, não ministério da morte agora, mas ministério do Espírito. Para você viver, ele é baseado no amor de Deus. Olha João 3,16. Você quer prova mais contundente, revelação maior do que esse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos tão desorientados dessas coisas, que você sabe muito bem, que quase não ouvimos mensagens sobre João 3,16. Esse versículo quase não é citado, porque todo mundo já conhece. Esta aliança se deu pelo amor de Deus. Nós temos que parar por aqui, mas vamos dar continuidade na próxima semana. Então Paulo vai dizendo aqui, ó: não apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Veja bem, irmãos, em meio a este mundo, vivos dentre os mortos, glória ao santo nome do Senhor, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, bendito seja Deus. Versículo 14, ele fala assim, olha: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem tem vivido a suficiência da graça? Quem tem despertado para a suficiência da graça? Fiquemos por aqui. Deus abençoe os irmãos. Na próxima semana daremos continuidade em nome de Jesus.